Atos, capítulo 15. Nós iremos ler do verso 15 ao verso de número 21. Atos 15, do versículo de número 6 ao versículo de número 21. Uma leitura bastante extensa. E eu peço a você que preste bastante atenção, se nós conseguirmos alcançar até o versículo 21. O texto diz assim: Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais puderam suportar? Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera no meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocado e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Oremos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a focar neste momento na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a concentrar-nos de forma tal, ó Pai, que imersos no texto, na narrativa bíblica, possamos, Senhor, absorver o conhecimento. Possamos, ó Deus, absorver a Tua mensagem e tão somente a Tua mensagem. Usa o Teu servo, a fim de que a Tua igreja seja edificada. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Chegamos aí, então, na segunda parte.
um momento de extrema importância para refletirmos. Eu li um pedação, né? Porque o contexto precisa ser relembrado constantemente para a gente não perder de vista o que nós estamos trabalhando, certo? Então, no último domingo, nós vimos que muitos querem acrescentar obras à salvação. Muitos querem fazer com que as suas obras, as suas atitudes, o jeitinho, né, para ajudar Deus nessa tarefa. Que tarefa? A tarefa de salvar os seus filhos. Nós aprendemos bastante sobre isso. Por exemplo, muitos querem acrescentar rituais, práticas litúrgicas, as chamadas tábuas de salvação. Aqueles que querem, de alguma forma, se apresentar diante de Deus melhores. Eu não vou para a igreja porque eu preciso resolver algumas coisas da minha vida, para que depois eu vá. Porque do jeito que eu estou, não vai dar certo. Como se Deus precisasse da sua ajuda para te salvar. Eu não vou para a igreja agora porque eu tenho feito muitas coisas ruins. Como se Deus não olhasse o coração de cada um de nós e equalizasse cada um conforme a sua graça. Como se Deus não olhasse para nós e não colocasse todos nós, num único lugar de pecadores. E alguns vão passar anos distante do Senhor com esse pensamento equivocado, porque não leem a Escritura, porque não têm focado efetivamente na Escritura, onde ensina que é somente pela graça, que é somente pela graça. Não tem nada que eu e você possamos acrescentar a fim de que sejamos salvos. Mas, pastor, o senhor repete bastante isso, né? Queridos, para que fique tão enraizado na sua mente, para que toda vez que você pensar que pode fazer alguma coisa para se salvar, para resolver a sua vida diante de Deus, você lembre, é só por graça. Mas sou eu que creio. Até o ato de você crer, é Deus que executa em você o segredo, a transformação, a mudança da fé. Pela graça, sois salvos. E isto não vem de vós. É dom de... É bom a gente relembrar sempre. Então, nós vimos aí, né, e refletimos bastante no nosso último encontro. Vimos Paulo e Barnabé enfrentando os tais dos judaizantes, que é aquele grupo que foi convertido, né, foi transformado, foi para a igreja e tal, agora segue a Cristo, mas eles continuam achando que precisa dessas práticas que eu citei agora há pouco. Nós vamos entender que isso não é verdade. E Paulo e Barnabé se levantam contra eles e começam a combater o ensino da salvação na dependência das obras. O que acontece? A coisa toma proporções ali, a briga cresce, a confusão vai crescendo de uma maneira que os irmãos da igreja de Antioquia falam, não está dando, nós vamos continuar brigando aqui durante muito tempo. O que a gente faz? Nós vamos enviar o caso para os nossos líderes em Jerusalém. Então, é isso que é feito. E o caso é levado à liderança em Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, eles encontram defensores da mesma ideia, entre eles, os fariseus, aqueles fariseus que também creram. Por isso, nós precisamos entender que esse grupo aqui, que está se colocando diante da igreja e dizendo, não, precisa ter a circuncisão. Nós precisamos que todos esses gentios, essas pessoas que não são da igreja, quando cheguem na igreja, eles precisam, crer em Jesus, mas continuar fazendo as obras da antiga lei. E para examinar a questão, é convocado o grande concílio de Jerusalém, o chamado grande primeiro concílio de Jerusalém. O que é o concílio? É quando a igreja tem um problema doutrinário e ela se reúne para debater entre os teólogos, os grandes teólogos da igreja, vamos dizer assim. É somente
os entendedores, os doutores que vão participar? Obviamente que não. A Assembleia é constituída de toda a igreja. Mas os principais, os proponentes, são aqueles que vão defender a doutrina bíblica. Nós vimos aqui, nós fazemos isso até hoje. No nosso caso, nós tivemos o ano passado, no mês de julho, a reunião do Supremo Concílio. Da onde a gente tirou isso? Da Escritura. E de tempos em tempos nos reunimos para debater a fé dos eleitos. E é isso que está acontecendo aqui. Então, 4 defensores da salvação pela fé em Cristo vão se apresentar, vão debater a partir dessa ideia. Um grupo está defendendo a salvação em Cristo, mas soma-se a salvação em Cristo às obras da lei, circuncisão, observância das festas e tudo aquilo que a gente aprendeu na série em Levíticos que nós vimos no ano passado. E tem um outro grupo que vai defender que a fé é somente, que a salvação é somente pela graça. Certo? Então, nós temos esses 2 grupos. Do lado esquerdo, aqueles que estão errados. Do lado direito, aqueles que vão defender a fé, a salvação pela fé em Cristo Jesus. E nós vamos encontrar aqui esses discursos. E nós vamos ter aí 4 discursos para a gente analisar nessa noite. Tudo bem? Até aqui? Você relembrou o que está acontecendo? O problema é enviado para Jerusalém, e agora nós vamos ter o grande concílio e as discussões. 2 grupos discutindo. Mas o interessante, que eu vou já adiantar para os irmãos, é que o grupo que defende a salvação pela fé tem tanto êxito que o outro grupo não se levanta mais, pelo menos não é relatado no texto. E a decisão vai avançando conforme a Escritura tem nos ensinado. E nós vamos aprender, entender um pouco mais do que está acontecendo. Então, veja aí, o primeiro discurso. O primeiro a discursar que nós vamos encontrar aí é o apóstolo Pedro. Não poderia ser outra pessoa. Não é? Por quê? Nós vamos entender já. Então, no primeiro discurso, versículo de número 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, preste atenção, tá bom? Esse é o primeiro discurso, e Pedro, o apóstolo Pedro, está aqui agora defendendo a tese da salvação pela fé em Cristo Jesus. Somente. Salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus somente. Então, o verso 7 está dizendo isso. Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Do que Pedro está falando aí? Ele diz, irmãos, me ouçam, vocês sabem que Deus me escolheu para levar o Evangelho aos gentios, certo? Por que Pedro fala isso? É óbvio que Pedro está se referindo ao episódio do capítulo 10, onde ele tem aquele incrível encontro com Cornélio, em que ele recusa, no primeiro momento, apresentar-se diante de Deus, o que ele achava que seria contaminado por se alimentar dos animais e da prática da alimentação impura. Lembram disso? Pedro tem uma visão e um lençol desce do céu com animais impuros, e uma voz diz para ele, mata e come. Né? E ele diz, não vou fazer isso, porque esses animais são impuros, segundo a lei levítica. O que acontece? Pela terceira vez isso acontece, e Pedro entende que tem algo acontecendo ali, que é Deus falando com ele. E ele vai de encontro ao centurião Cornélio. Então, o primeiro discurso de Pedro, Cornélio, salvação pela fé, e todos são iguais. Primeiro discurso, Pedro, Cornélio, salvação pela fé, e todos são
iguais. Então, ele se refere a esse episódio da conversão de Cornélio, no capítulo 10, de uma forma a relembrar os irmãos. Por que é importante relembrar? Se você for fazer uma leitura, por exemplo, de 5, 6, 7 capítulos, no caso aqui, 5 capítulos de uma vez só, você vai ver o episódio no capítulo 10. E você chega no 15, você pode pensar, poxa, mas isso acabou de acontecer. Como é que eles não lembram disso? Por que está tendo essa discussão? Por que na igreja de Antioquia, que não eram judeus, a igreja é uma igreja basicamente de gentios, né? Eles estão falando disso de novo, sendo que Pedro já pregou para um gentio, converteu ele, os da sua casa, e foi aquela maravilha. Sabe por quê, queridos? Porque já haviam se passado aproximadamente 10 anos do acontecido. E a igreja se esquece das coisas, não é? Então, o ensino precisava ser relembrado, e Pedro faz isso. E é interessante porque o texto vai nos mostrar que Lucas, que está escrevendo Atos, né, vai relatar isso com palavras profundas, intensas, para descrever o que Pedro está dizendo. Quando Pedro diz assim, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós. Esses verbos aqui descrevem o conhecimento deles. Vós sabeis. E esse saber aqui é como se Pedro estivesse dizendo assim, vocês sabem, entendem e aprenderam com os episódios que Deus me separou para pregar para o Cornélio gentio. E Deus me escolheu para isso, para que os gentios ouvissem a mensagem de salvação. Vós sabeis. É como se o texto dissesse assim para a gente, olha, Igreja do Parque Veredas, vocês sabem, Jesus morreu na cruz do Calvário. Preste atenção. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para te dar a vida eterna. Ele morreu para que você exercesse a sua vocação primaz, que é adorar a Deus sobre todas as coisas. Pedro faz isso. E ao relatar Lucas, deixa claro essa intensidade. E Pedro vai apontar para Deus, como aquele que tomou a iniciativa gentia. Deus é aquele que chama Pedro e diz, mata e come, naquela visão dos lençóis. É Deus que chama Pedro e diz, eu quero que você fale com Cornélio. É Deus que chama a atenção de Pedro e diz, eu tenho um povo nesse lugar e eu vou começar com esse centurião Cornélio. É Deus que toma a iniciativa. A escolha era de Deus e de Pedro o privilégio de pregar o evangelho. Consegue entender a importância disso? É de Pedro o privilégio, como para mim e para você. Nós, considerados, já falei isso aqui para os irmãos, nós somos os confins da terra, da profecia de Atos, capítulo 1. Nós somos os gentios, nós não somos judeus. O evangelho chega até nós por iniciativa do próprio Deus. Versículo de número 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo. A eles, como também a nós, nos concedera. Deus que conhece corações. Queridos, nós temos aqui Pedro chamando Deus por testemunha. Imagine o cenário, plenário lotado, a igreja cheia, Pedro é o primeiro a se levantar, pegar o microfone e começar a discursar, e ele diz, Deus me chamou a pregar para os gentios. Ele concedeu o Espírito Santo a eles, como também concedeu a nós. Na segunda parte do verso 8, ele diz, lhes deu testemunho. Que testemunho é esse? Ele aprovou o que estava sendo feito. Como é que Deus aprova? Derramando sobre eles o Espírito Santo. E nós temos o texto claramente deixando para nós a ideia da aprovação divina quanto ao feito de Pedro. E Pedro deixa isso claro. Pedro fala, irmãos, foi Deus que me mandou. Foi Deus que derramou o Espírito sobre eles, do mesmo jeito que Ele derramou sobre nós. E aqui Pedro está se referindo ao quê? Atos capítulo 2.
Do mesmo jeito que o Espírito Santo foi derramado sobre eles naquele momento, e ele falou em idiomas diferentes, e aquelas pessoas ouviram dos seus próprios idiomas, medos, partos, elamitas, da Capadócia, da Ásia, da Bitina, e toda aquela região ali ouviram, cada um no seu idioma, um milagre. E, obviamente, o milagre aqui, como a gente já falou algumas vezes, estava na boca dos apóstolos que falavam, estava nos ouvidos daqueles que o Senhor queria que fosse convertido. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, e da mesma forma foi derramado sobre os gentios. A marca da conversão, o Espírito Santo. E é muito significativo, queridos, a gente entender o que ele está falando aqui para nós. Quando ele diz que Deus aprovou com o selo do Espírito Santo. Porque se o outro grupo está dizendo assim, não, a gente precisa da circuncisão. A circuncisão é a marca, o selo de conversão. E o judeu, por ser judeu, está correto, segundo a sua ótica. Mas ele esquece que na dispensação dos últimos tempos, a plenitude dos últimos tempos, na vinda do Senhor Jesus, nós temos agora outro selo, a evolução, por se dizer, daquela primeira marca, daquele primeiro derramar de sangue. Agora é o Espírito Santo sendo derramado sobre eles. Conseguem entender, queridos, a importância do que está sendo dito aqui? Deus aprovou a conversão dos gentios. Não sei porque que vocês estão discutindo sobre isso. Verso de número 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Purificando-lhes pela fé o coração. Olha só, no verso 8, no final, ele diz, conceder a eles, como também a nós. Agora, não houve distinção alguma entre nós e eles, e houve purificação pela fé o coração deles. Ele está deixando claro, como eu afirmei no título do discurso de Pedro, todos somos iguais perante Deus. E agora, não tem esse negócio de o judeu vai para o céu. Querido, se você for, por algum motivo, você ler, assistir ou presenciar num lugar em que uma determinada igreja ou grupo religioso diz que a salvação está somente naquele grupo, foge, porque é cilada de Satanás. Não existe salvação a partir de igreja nenhuma. Não existe salvação em placa nenhuma. Não existe salvação em denominação nenhuma. A salvação é somente em Cristo Jesus. Mas Deus instituiu igrejas. Deus instituiu. E nós, como pecadores, é que fazemos essas divisões. Presbiterianos, batistas, assembleianos. A gente faz isso. Se você está em um lugar que eles arrogam para si, serem os únicos que estarão diante de Deus, foge. Porque Pedro fala 2 vezes aqui. Derramou o Espírito Santo neles. E também, do mesmo jeito que concedeu a nós, no verso 8. Verso 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. E aqui é interessante a gente ouvir Lucas escrevendo esse discurso de Pedro, dizendo assim, purificando-lhes o coração. Sabe por quê? Porque aqui nós temos a purificação interior. Não tem relação com práticas exteriores que os judaizantes defendiam. Olha a beleza do que Lucas está falando. Ele diz, a purificação do coração. E a gente sabe, o coração, o centro do ser humano. Não o órgão que bate aqui dentro de nós. Mas o nosso interior é mudado pela ação divina. E isso vai ser apresentado para nós de uma forma belíssima. Deus purificando o coração dos gentios. E nós vamos perceber essa ideia o tempo inteiro na Escritura.
povos separados, samaritanos, israelitas, hebreus, cananitas. Você vai ver essa divisão durante toda a história da Escritura. Se você parar o livro para ler 1 e 2 Samuel, o livro dos reis, 1 e 2 Crônicas, você vai encontrar, assim, uma verdadeira batalha atrás de batalha, guerra atrás de guerra, povo contra povo, o tempo inteiro aqueles servos do Senhor, aqueles que estão caminhando com o Senhor, e do outro lado você tem aqueles que são inimigos do Senhor. O tempo inteiro você vai encontrar isso. E o mais interessante de tudo, sabe o que é? Que Deus salva os seus filhos desses lugares. A ideia de uma nação separada, escolhida, ficou lá no Antigo Testamento. Mas perceba que mesmo no Antigo Testamento, a salvação continua sendo pela graça, e o Senhor vai chamar pessoas que não são daquela nação. Naquele período, qual era o pré-requisito? Se um povo decidisse servir o Deus de Israel, se ele quisesse entrar para o povo de Israel, imagine o seguinte: Israel estava no topo, no auge aqui com Davi, como nunca esteve antes, vencendo todo mundo. Depois de Davi vem Salomão, né? Aquele período de paz, tranquilidade, assim. O homem mais sábio que já existiu na face da terra. Gente, uma paz, administração, todos os povos vinham em volta, todo mundo queria chegar perto de Salomão, todo mundo queria ver a glória de Israel, todo mundo queria ver a glória do povo de Deus, não de Israel, do povo de Deus. E pessoas se convertiam. O que tinha que ser feito? Primeira coisa que tinha que ser feita: circuncisão. Por quê? É a marca que Deus determinou naquele período. E os judaizantes, esse grupo chega nesse exato momento, em que Jesus já havia aparecido, seus discípulos agora anunciando a mensagem de salvação, a igreja crescendo, né? Nascendo uma igreja, avançando pelo mundo afora, e o povo olhando para trás e dizendo: tem que fazer circuncisão. E Lucas deixa bem claro, através do discurso de Pedro, que não era necessário. Então, nós temos aí, agora, uma purificação interior para esfregar na cara dos judaizantes, dos legalistas, de que não era necessário. Verso 10 e 11. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Pedro chega à conclusão: nem eles, nem nós fomos salvos pelas obras da lei, mas pela graça. E aqui é muito importante, porque tem pessoas, uma vez eu fui confrontado aqui na porta da igreja, um rapaz endemoniado chegou e falou assim, bateu, deu 2 tapas assim no meu peito, e para o cara ter, bater no peito de nordestino de 1,85 m, ele precisa ter coragem, né? E visivelmente estava alterado, e ele falou assim: vocês são tudo um bando de hipócritas. E ia para lá e voltava. Eu falei: por quê? Porque vocês vivem aí dizendo que tudo é pela graça. Foi nesse momento que eu tive a certeza que ele estava endemoniado. Aí eu falei assim: por que não é? Por que não é? Mas me explique, essa resposta é insuficiente. E ele disse claramente para mim que no passado, lá no Antigo Testamento, era de um jeito. E esse jeito deveria ser restabelecido. E começou a vociferar várias bobagens lá. E eu olhei para ele, respirei fundo, porque ainda estava ardendo o tapa no meu peito. Falei: eu tenho misericórdia, eu não vou devolver como ele quer. E falei para ele assim: sempre foi pela graça, sempre foi pela misericórdia do Senhor. Nunca foi pelos sacrifícios, nunca foi por causa de sangue, de touros e bezerros, mas sempre foi pela graça. A graça do Senhor derramada através da história foi que nos conduziu à salvação. E eu tenho mais o que fazer. Se você quiser aprender um pouquinho mais, às 9 horas da manhã, no domingo, na escola dominical,
e às 18 horas no culto. Não é? Não veio, mas aparecia algumas outras vezes e ficava me provocando da rua. E graças a Deus ele sumiu. Porque eu estou com vontade até hoje de devolver o tapa. Deus foi misericordioso, né? Fazendo com que a gente entendesse a importância de que a palavra sobrepuja todo e qualquer ataque que possa vir. Por isso, da importância de você conhecer a palavra, que vai deixar claro quando alguém bater na sua porta domingo de manhã, não é? Para dizer assim, gostaria de ter um estudo, gostaria de conhecer a Jeová. Você tem que estar preparado para enfrentar esses emissários do inferno. Sim, emissários do inferno, porque ensinam que a fé não é pela graça, tão somente, que é necessário você crer em um homem perfeito, um homem que foi um grande discípulo, um homem que foi um homem muito sábio, mas que não é Deus. E afrontam claramente a Escritura que diz, Jesus, o Logos, que no princípio estava com Deus, que no princípio era Deus e continua sendo para todo sempre. E o verso de número 11 vai deixar claro essa conclusão, que nem ele, nem os apóstolos, nem os pais, na ideia do povo do passado, foram salvos por obras da lei, mas somente pela graça. E aqui, queridos, tem uma afirmação muito forte também de Pedro. Não queira colocar um jugo nos ombros de quem não aguentaria. Sabe por quê? Porque nem vocês, que se acham espirituais, aguentariam esse jugo. Que jugo é esse que o texto diz aí? Verso 10. Agora, pois, porque tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos, querido, cerviz é essa parte aqui do animal, do boi, tá? Não esse animal, o boi. Essa parte aqui, não é? E jugo é aquela parte para controlar o animal, que vai sendo conduzido. Então, de forma terrivelmente pesada, se você colocar algo ali que o animal não vai conseguir, ele não vai conseguir avançar. Mas ele diz isso, como é que vocês fazem isso? Vocês querem colocar algo pesado nos ombros dos gentios? Eles não vão conseguir. E detalhe, nem vocês conseguem, que observam mais ou menos, nem vocês que são zelosos, nem vocês que são fariseus, nem vocês que arrogam para si o título de perfeitos vão conseguir, então não façam isso. É mais ou menos quando uma pessoa recém-convertida chega na igreja e a gente quer exigir um nível de santificação que ele não tem. Ele precisa ser igual a mim. Por quê? Como nós aprendemos muito bem na escola dominical, citando a doutrina da santificação, é um processo. A salvação, um ato único de Deus na história. Momento em que Deus salva o dito cujo. A partir daí você tem a santificação. E esse processo leva tempo. O problema é que alguns levam mais tempo que outros. Alguns vão ser maduros na fé muito rápido, outros nem tanto. Ou seja, queridos, a prática da lei não era suficiente, nunca foi colocada como tábua de salvação. As obras da lei eram sombras, de forma pedagógica, didática, o Senhor estava nos ensinando como viria a ser a salvação. Os sacrifícios apresentados na cruz do Calvário, no templo, apontavam para a cruz do Calvário. Verso de número 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Percebeu? Tanto eles quanto nós fomos salvos somente pela graça. Chegamos então ao segundo discurso. Paulo e Barnabé e os grandes sinais. Lembrou aí? Primeiro discurso, quem é que está dando o primeiro discurso? Pedro. E nós dividimos da seguinte maneira, o primeiro discurso a partir do verso 7 até o verso 11, Pedro, Cornélio, salvação pela fé, e todos somos iguais. Segundo discurso, Paulo e Barnabé e os grandes sinais. Verso de número 12, nós encontramos aí. Alguém pode ler alto e bom som?
Verso número 12. Percebeu aí? Aquela balbúrdia, aquela discussão, um fala, o outro fala, tem que se circuncidar, tem que observar as festas, tem que fazer aquilo, tem que crer em Jesus, ok, mas também, e outro dia, não, vocês estão loucos. A salvação é pela graça, tão somente, mediante a fé em Cristo Jesus. Aí Pedro se levanta e faz silêncio. Está acontecendo alguma coisa ali. O Espírito Santo está falando aos corações naquele momento, através do primeiro discurso. E a gente vê aí, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, segundo o discurso. A mensagem toca profundamente aquele povo. E o resultado qual é? Silêncio e respeito. Quando a palavra verdadeiramente de Deus é pregada, o que nós temos é silêncio e respeito. No meio do povo de Deus, é óbvio. Pois o contrário acontece quando os ímpios ouvem e, de forma rebelde, atacam o pregador, porque não suportam as verdades eternas da parte do Senhor. Então, mais uma vez aí, nós temos um relato do que Deus fez com eles e por meio deles. Olha aí o que diz o verso 12, na segunda parte. Passando a ouvir Paulo e Barnabé, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Você já ouviu isso em algum lugar? Se você estava nos últimos domingos, você deve ter ouvido Paulo e Barnabé fazendo isso também, no verso 3 do capítulo 15. Não é? Quando eles vão para Jerusalém para resolver o problema, o texto diz assim, enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia, Samaria, narrando a conversão dos gentios. Causaram grande alegria a todos os irmãos. Paulo e Barnabé estão mostrando aqui, mais uma vez, eles estão dizendo, irmãos, Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Até os gentios estão se convertendo. Perceba, Deus derramando da sua graça e misericórdia na vida deles. Deus nos usou para falar deles. No primeiro momento, lá no verso 13, nós temos o texto dizendo as maravilhas que Deus fez com eles. E aqui nós encontramos algo interessante, que agora ele traz atenção para por meio deles. Se você viu aí no final do verso de número 12, Deus fizera por meio deles entre os gentios. E aqui temos mais uma vez os sinais e prodígios validando a pregação da palavra. Os discípulos iam pregando e Deus ia fazendo milagres, curas, maravilhas. Pessoas cegos enxergavam, coxos andavam, pessoas endemoniadas eram curadas, os demônios se revirando nos túmulos, os idólatras se levantando contra os pregadores, pessoas querendo adorar eles, o evangelho avançando e Deus abençoando, e Deus fazendo maravilhas no meio deles, fazendo sabe o quê? Carimbando o que eles estavam fazendo. E é maravilhoso a gente perceber isso. Deus está conosco quando a gente prega o evangelho. Nós temos falado bastante de evangelismo e discipulado, não é? Nos últimos dias. Você não precisa ter medo, porque é Deus quem chancela a nossa atitude. Mas se você se recusa a pregar o evangelho, mas se você se volta para si mesmo e não passa a pregar o evangelho porque tem vergonha, tem medo do que ele vai pensar, porque ele é muito inteligente, porque ele é médico, porque ele é advogado, porque ele é engenheiro, porque ele é isso e aquilo. Está equivocado, querido. Quando a gente abre a palavra e prega a palavra, o Senhor está chancelando o que está acontecendo em nosso meio. Não que a pregação precise de sinais, tá bom? Mas Deus está conosco. Naquele período havia um motivo para isso. A expansão do evangelho precisava dessa chancela de tal forma que as pessoas não somente ouvissem eles pregando, mas os milagres acontecendo. Daí, um dos motivos pelos quais a gente não vê com tanta frequência milagres acontecendo. Deus
pode fazer ainda hoje? Deus pode tudo, queridos. No passado, hoje e para sempre. Mas é por isso que a gente não vê com tanta frequência. O Evangelho está difundido. Deus nos deu um livro, uma mensagem, a gente prega. E o maior milagre que devemos esperar é um coração transformado. Porque como a gente viu já, né, em algumas séries, estudamos já, a gente percebeu que milagres, sinais, não converte pessoas. Você pode ver uma pessoa que andava de cadeira de roda, voltar a andar. Mesmo assim, aquela pessoa continuar tendo uma vida distante de Deus. Mesmo assim, aquela pessoa continuar tendo uma vida de rebeldia e não querer servir ao Senhor. Quantas pessoas a gente ouve isso, passando por um momento de quase morte, sabe, aquele susto, e, meu Deus, Senhor, salva-me. Aí as coisas se tranquilizam, a pessoa nem aparece na igreja. Não há interesse nenhum. E a gente vai perceber que quando a palavra entra, a mudança, transformação de fato e de verdade. Deus estabeleceu que sinais acompanhariam a pregação deles. E Deus tem sido maravilhoso para com eles e para conosco até os nossos dias. Segundo discurso, Paulo, Barnabé e os grandes sinais. Terceiro discurso, Tiago, o irmão de Jesus, agora aparece na história. Verso 13. Depois que eles terminaram, ou seja, Paulo e Barnabé, aliás, Barnabé e Paulo, contaram tudo aquilo que a gente acabou de narrar, o texto diz assim, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Irmãos, atentai às minhas palavras. Vamos relembrar quem é esse Tiago aqui, que não é qualquer um. Preste atenção. Tiago aqui é o conhecido irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus. Jesus teve irmãos, viu, gente? Bastante. Né? Bastante é da minha conta, tá bom? Maria não é perpetuamente virgem, como ensinam de uma forma equivocada. A nossa irmã Maria tem o seu lugar no céu, está reinando lá ao lado do nosso Deus. Isso é um dos ensinos que nós precisamos combater, um dos problemas dos nossos dias. Então, Tiago, um dos irmãos de Jesus, né, autor daquela carta a Tiago do Novo Testamento, que nessa sua carta ele afirma que a fé se reverte em obras de amor e que Deus abençoa com sabedoria aqueles que pedem por ela. Lembra? Tiago, lá no capítulo 1, do verso 2 até o verso de número 8, se não me engano. Irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança, tendo ação completa, produzirá o quê? Um crente perfeito, íntegro e nada deficiente. Mas você está vacilante, está abalado. Você não está conseguindo prosseguir, o que você faz? Pede sabedoria a Deus, porque Deus dá a todos. É esse mesmo Tiago que nós estamos falando, que escreveu esta carta. Ele é conhecido como um dos líderes da igreja em Jerusalém. E talvez, não somente um líder, mas o líder da igreja de Jerusalém. Contrariando alguns, né, que defendem a ideia de Pedro. Então, nós temos aí o discurso dele que chama a atenção para um povo, e para um povo que adora o nome do Senhor. E essa aqui, queridos, é uma expressão muito utilizada para Israel no Antigo Testamento. Olha só. Irmãos, atentai nas minhas palavras, verso 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Então, Tiago está falando para judeus, falando para fariseus, falando para o povo que conhece o Antigo Testamento, e está dizendo assim, olha, ele está usando a linguagem daquele povo, né? A linguagem daqueles que defendiam as práticas do Antigo Testamento. No momento equivocado, obviamente, a lei não é má, muito pelo contrário. Deus estabeleceu o seu período para cada período, as suas práticas para cada período, né? Então, nós temos aí
esse discurso que chama a atenção para um povo que vai celebrar o nome do Senhor. Dentre eles, um povo para o seu nome. Verso de número 15. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Percebeu o que Tiago está fazendo? Ele usa a linguagem, se referindo ao Antigo Testamento, ele usa o que é comum àqueles ali, e também a eles, obviamente, e agora ele vai primeiro apelar aos profetas. Por quê? Porque os judaizantes usavam os profetas. Está comigo ainda? Estamos no último discurso. Terceiro e último discurso. Olha só. Tiago está fazendo algo maravilhoso aqui. Ele chama a atenção deles agora e diz, vou mostrar para vocês na sua Bíblia. É o que ele faz, a partir do verso 15. Conferem com isso, ou seja, conferem o que Paulo e Barnabé falaram, conferem o que Pedro falou, os profetas. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Verso 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tendo sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Percebeu? Sabe o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está usando as palavras do profeta Amós. Irmãos, os gentios agora faziam parte do Israel espiritual, o povo de Deus, juntamente com os judeus. E ele queria deixar isso muito claro. E o primeiro passo dele é usar argumento bíblico. Não que Paulo, Barnabé e Pedro não tenham feito isso, muito pelo contrário. Pedro cita o capítulo 10, os eventos do capítulo 10, né? Os eventos que aconteceu com ele. Paulo e Barnabé cita tudo que vinha acontecendo com eles, que também está relatado. Agora, Tiago foca ainda mais, por isso que eu sempre falo para os irmãos, inclusive repeti isso na escola dominical hoje, né? Se você citou, pega o texto lá para a gente ver, né? Porque é o texto que vai trazer luz sobre o que nós estamos discutindo. E ele faz isso. Assim, não fica claro porque Tiago não cita o discurso de Barnabé e Paulo. Ele dá um salto de evidência direto dos apóstolos para os profetas. Nós temos uma atitude aqui muito interessante, porque ele pega a autoridade de Paulo e Barnabé, né? Nós temos aí e Pedro, né? 2 apóstolos, e Barnabé, o grande evangelista, o grande líder missionário da igreja. Ele pega toda aquela autoridade e agora ele soma isso à autoridade profética. E ele cita o profeta Amós, no capítulo 9, versos 11 e 12. Esse texto que nós acabamos de ler, do verso 16 ao verso de número 18. Né? Para fundamentar a sua afirmação. E nesta citação, queridos, nós vamos encontrar 2 verdades muito interessantes. Primeiro, Deus restauraria e reedificaria o tabernáculo de Davi. E essa profecia aqui, irmãos, não tem nada a ver com um novo tabernáculo sendo construído. Ou com algumas pessoas que acham que vai ser um lugar mais santo se reconstruir nas mesmas medidas, formas, o Templo de Salomão. O que é uma aberração histórica, teológica e arquitetônica. Tentar reconstruir daquela mesma forma. O tempo passou, já teve a sua função. Agora nós temos que entender do que aquele templo, para onde que aquele templo apontava. E a profecia aqui, queridos, é clara. Ela vai se referir, esse restabelecer o tabernáculo de Davi, se refere agora à ressurreição e à exaltação de Jesus. O tabernáculo de Davi, que viria a ser reerguido, é naquele momento, no 3º dia, na cruz do Calvário, quando Cristo ressurge da morte e é assunto aos céus, depois de passar algum tempo com seus discípulos. É disso que a profecia está falando. E ele está esfregando na cara deles. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Vou corroborar agora com as profecias que o profeta Amós levantou. Poderia fazer muitas outras. Poderia citar o Salmo 69 que nós acabamos de ler.
Poderia citar o Salmo 51, poderia citar muitos outros textos, mas ele foca agora aqui em Amós, para mostrar que essa profecia se refere nesse erguer de tabernáculos, é a ressurreição do Cristo, e agora a sua ascensão aos céus, onde ele está reinando por toda a eternidade. E segundo, a semente de Davi, e com ele seu povo. Quem é chamado raiz de Davi? Quem é aquele que vai ser esperado por eles durante todo o Antigo Testamento? Quem é? Jesus Cristo. E agora ele vai deixar claro aqui, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas, o verso 18, desde séculos. Aguardado o Cristo, o Senhor Jesus. Vocês não entenderam ainda? Voltem-se para a Escritura e aprendam da Escritura. E provavelmente o silêncio continuou. E ele termina, verso 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos e tal. Então, ele vai citar essas 4 observações aí. Olha que coisa interessante. Pelo que julgo eu, nós temos uma conclusão forte de Tiago aqui, deixando claro que essa afirmação leva o peso de uma decisão séria a respeito do assunto. Não é Tiago dizendo assim, olha, eu posso estar errado, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Assim, me convença do contrário. Não é isso que Tiago está fazendo. Quando Tiago diz, pelo que julgo eu, ele está dizendo assim, é isso. Não precisa ser colocado, acrescentado mais nada. A salvação é pela graça somente, mediante a fé no Cristo Jesus. Vocês não entenderam ainda? E essa conclusão forte leva esse peso de decisão a respeito do assunto. Sabe o que é interessante? É assinada por toda a igreja. Não literalmente todos, obviamente, mas assinada na ideia de que foi aprovado. Olha o verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Sobre o verso 22, em diante, nós veremos domingo que vem. Entendeu? Acabou a controvérsia. E eles escrevem uma carta, um documento com peso de epístola, sabe? Quando a gente fala assim, a epístola de Paulo, a ideia de epístola é um documento mais sério, não é? E ele escreve essa decisão aqui, falando a respeito do assunto. Ou seja, salvação somente pela graça, sola gratia, por meio da fé em Cristo Jesus. Sola fide. E onde a gente aprende isso? Na Escritura. Sola Escritura. E tudo, queridos, vai apontar para esses grandes momentos da história da humanidade, onde Deus salva o seu povo, chama o seu povo para ser salvo, olhando para o Cristo e crendo nele como único e suficiente Salvador. Concluo, queridos, com uma frase de um autor que foi bastante utilizado na pesquisa. John Stott, ele diz assim, a graça e a fé nos nivelam. Sabe o que isso quer dizer? Não tem ninguém mais importante. O Nicolas não é mais importante que o Alex não é mais importante que o Aranda não é mais importante que a Amanda, e assim por diante. Sabe por quê, queridos? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, quando nos encontramos diante de Deus, somos pecadores. E naquele dia, quando todas as pessoas que já existiram, todo mundo vai comparecer diante dele. Sabe qual vai ser a grande diferença? Não vai ser se um é judeu, se o outro é batizado ou não, se o outro é da igreja presbiteriana, se o outro é batista, se o outro é de tal igreja.
Sabe o que vai estar marcado do povo que estará à direita de Deus? Fica a dica, à direita. Sabe o que vai estar? O sangue de Jesus. Não vai ser o nome da igreja, não vai ser o nome da denominação, não vai ser nada disso. Se você leu muito a Bíblia, se você orou muito, isso é o básico que o crente tem que fazer. Mas o que vai ser contado é que a graça e a fé nos nivelam diante de Deus. Somos todos iguais. Cristo não faz distinção de povo, raça, cor da pele. Queridos, a graça e a fé tornam possível a comunhão entre os filhos de Deus. Percebeu que o assunto baixou. Nós vamos ver o resultado dessa carta mais para frente. A inclusão dos gentios foi predito pelos profetas. Está muito claro na Escritura. Desde sempre havia essa porta escancarada para que aqueles que crescem seriam salvos. A Escritura confirmava o que estava acontecendo com Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago e todos os outros que caminharam com o Senhor. Algumas aplicações para nós encerrarmos. Queridos, quando nasce uma igreja, com ela vem dúvidas doutrinárias. Foi o que aconteceu, é o que está acontecendo aqui. Com ela vai vir inimigos da fé, com elas vão vir joio no meio do trigo. Lembra dessa figura incrível que a Escritura nos traz? Parece trigo, mas não é. Parece crente, mas não é. Está cheio disso na igreja. Está cheio de pessoas cheias de si mesmo. E em si mesmadas não se aproximam do Senhor. Porque já escolheram o seu Deus. Aqui, o ego. Amar a si mesmo sobre todas as coisas. E confiar somente em si mesmo. A solução para toda e qualquer discussão na igreja é a Escritura sempre. Tudo precisa ser balizado pela Escritura. Você pode até estar certo na sua opinião, mas se não conta na Escritura, queridos, não faz muita diferença. Zelo na palavra deve ser emoldurado pelo amor e respeito ao irmão. Guarde isso. Zelo na palavra, zelo doutrinário, deve ser emoldurado por amor e respeito ao irmão. Não é porque você conhece um pouco mais, ou porque você entendeu agora de uma forma um pouco mais profunda, que você vai espizinhar, humilhar, destratar os pequenos na fé. E os pequenos aqui são aquelas pessoas, sim, que têm dificuldade, que acham que o problema é passar batom, cortar ou não o cabelo, usar ou não terno, usar ou não saia, vestido. Né? Esse tipo de bobagem que o diabo vai semeando assim na cabeça das pessoas. Eu não vou para a igreja hoje porque eu briguei com meu marido. Eu não vou para a igreja hoje porque eu não dei o dízimo. Eu não vou para a igreja hoje porque eu estou, brigado com o pastor. Se tiver brigado com o pastor, vai ter problema mesmo para vir, né? Vai ouvir todo domingo? Então vem falar comigo logo, irmão, para resolver isso. Brincadeira, tá? Não é indireta para ninguém, não, pelo amor de Deus. A grande questão é que a gente precisa acordar para isso, sabe? Às vezes a gente se acha um pouquinho melhor assim, sabe? Não, porque eu agora terminei o 2º grau. Jesus vai perguntar para você qual que fala aí o número de pi. Aí você não sabe responder, porque estudou no ensino médio aqui no Durso, que nem a gente, né? Que estudou nesse ensino médio terrível aí. A grande questão, queridos, é a gente entender que, ainda que estejamos corretos, não devemos atacar outra pessoa. Em que momento você vê aqui Paulo, Barnabé, Pedro ou Tiago atacando? O que nós temos aqui são 3 discursos belíssimos. Irmãos, ele repete o tempo inteiro, ouvi com toda a autoridade que lhes foi concedida.
Ainda que esse irmão pareça estar errado, tome cuidado. Talvez vencer a discussão não é o melhor caminho. Corrija-o segundo a palavra e não por partidarismo doutrinário. O que você ensina deve ser respaldado pelo sola Escrituras, somente pela Escritura. Seja submisso à liderança da igreja, se essa liderança é fiel à palavra. Você vai ser fiel ao seu conselho, ao seu pastor, aos seus presbíteros, até o momento que eles romperem com a palavra. Ouça mais, fale menos, ouça mais a Escritura. E eu termino com uma história que me chocou bastante. Essa semana, eu ouvindo a respeito de um relato de um movimento poderosíssimo que aconteceu no sul dos Estados Unidos, na região de Ohio, se não me engano. É muito importante essa informação, em Ohio, como se a gente soubesse que onde fica Ohio. Ohio é logo ali. Mas uma mulher começou a ensinar pessoas. E ela era crente de uma igreja batista, fervorosa. E foi para a universidade, se formou em nutrição. E ela começou a ensinar um grupo que, se você se alimentasse bem, começasse a orar a Deus, você ia emagrecer. Sabe como a gente vê esses picaretas hoje na TV, dizendo que teve um caroço e saiu, minha coluna estava doendo, agora não está mais, sabe? Ela fazia isso, mas com pessoas obesas. 7.000 pessoas foram para a igreja dessa mulher. E ela começou a ensinar, o movimento começou a crescer, e as pessoas iam lá com as roupas imensas, assim, dizer assim, olha, depois que eu entrei nessa igreja, eu perdi 90 quilos. E os cultos eram assim, duravam em torno de 3 horas. Depois que eu vim para essa igreja, eu venci a minha luta contra a comida. E a igreja crescendo. E essa mulher começou a ficar rica, começou a vender livros e livros, começou em todos os programas famosíssimos da TV. E essa mulher começou a ensinar que você tem que ter uma família perfeita, que seus filhos devem ser perfeitos, você tem até que bater nos seus filhos de forma terrível, não é? Educar para que seus filhos sejam modelos de perfeição. Ela chamava os filhos dela e falava assim, não gostaria de ter filhos como esse? Filhos perfeitos, bonitos. O mais novo separou da esposa, o mais velho tinha problemas com obesidade e com depressão, o marido abandonou ela porque era gordo, ela se casou com um ator bonitão, né, dos anos 80, que fez muito sucesso, inclusive, eu assisti a alguns filmes dele. E, de repente, essa mulher começou a ensinar que trindade não existe na Escritura, que a salvação só era através daquela igreja. Para você ir para o céu, para ser salvo, você precisa ser membro da minha igreja. E metade, o culto era vendendo os livros dela, vendendo as palestras dela de perder peso, e milhares de pessoas foram atrás dessa mulher. O resultado, queridos, é desastroso. Pois a senhora Gwen Chamberlain, você pesquisa depois, causou grande estrago na vida dessas pessoas, que foram em busca do quê? De emagrecer na igreja. Tem demônio para tudo, queridos. Se a gente não focar na Escritura, nós vamos nos enroscar em coisas desse tipo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós foquemos na palavra, para buscar a verdade do Senhor. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez.